Olá, amigos da TV Santa Cecília, estamos de volta para mais uma edição do programa CDL TV, o programa da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, CDL Santos Praia, trazendo toda semana assuntos de interesse do comércio, enfim, de interesse geral também, temas que interessam diretamente à comunidade. É um prazer estarmos de volta para a nossa edição ao vivo, que acontece toda terça-feira, das 18 às 19 horas, com reprises às quintas-feiras, às 18 horas e aos sábados, às 11h30 da manhã. Na nossa bancada de hoje teremos dois convidados especiais. Primeiramente, o compositor e músico Ricardo Pérez. Vamos falar sobre o Carnaval, né? O Carnaval do Rio, o Carnaval de Santos, os problemas da Liga, critérios de julgamento e muito mais. Nesse primeiro bloco também ao meu lado, o presidente da CDL Santos Praia, Nicolau Obeide, comerciante e presidente da CDL Santos Praia, Nicolau Obeide. E no segundo bloco, vamos falar sobre oftalmologia, especialmente sobre os eventos recentes envolvendo a cirurgia de catarata. Nosso convidado será o Dr. Celso Afonso Gonçalves. Sejam bem-vindos, estamos no ar. Os canais de comunicação estão à sua disposição aqui no programa CDL TV. Você pode entrar em contato pelo WhatsApp 99782-9970, 99782-9970, ou telefone fixo 3289-9495, 3289-9495. E ao final do programa, você pode ganhar um par de ingressos para o Cine Rocks, cortesia do nosso grande amigo Toninho Campos. Falar em amigos, estou entre amigos aqui com certeza. Boa noite, Ricardo Pérez, seja bem-vindo. Boa noite, José, boa noite, Nicolau. Prazer estar aqui com vocês, à disposição para qualquer pergunta sobre carnaval, que eu puder auxiliar, vai ser um prazer. Bom, hoje vamos poupar você no futebol. Você que é comentarista do programa Esporte por Esporte, né? Músico do Grupo Tempero, são várias aptidões aí do Ricardo Pérez. Hoje vamos falar de carnaval nessa primeira meia hora do programa. Boa noite, Nicolau. Boa noite, Ricardo. Boa noite aos nossos telespectadores. E vamos aí nessa primeira meia hora falar aí das nossas escolas de samba aqui de Santos, né? E do Brasil todo, né? É verdade, porque a cidade de Santos foi retratada no Carnaval da Grande Rio, na Marquês de Sapucaí. Eu entendo como uma grande vitrine para a cidade de Santos, não é? Afinal de contas foram 150 países, o Brasil inteiro, uma transmissão importante da Rede Globo. Inclusive aqui a casa fez uma cobertura maravilhosa do Carnaval de Santos, esteve presente também no passo a passo do Carnaval do Rio, mas esse desfile suscitou muitas polêmicas, principalmente, Ricardo Pérez, você que é da União Imperial, vive o Carnaval há quanto tempo já? 40 anos. 40 anos, então. Você tem muita propriedade para dizer, não é? Então, se falou muito do enredo mal explorado, não é? Então, dentro desse contexto, o que contempla o quesito enredo e essa leitura que a gente viu da manifestação na imprensa e nas redes sociais contrária à qualidade de desfile da Grande Rio? O que você acha? Zé, na verdade, eu até desfilei na Grande Rio como convidado lá, assisti uma boa parte do desfile, porque a gente não é onipresente, você está numa parte da escola, você não vê todo. Eu gostei, eu particularmente gostei. Agora, o que existe no carnaval é bom gosto ou não. Às vezes o carnavalesco, com muito dinheiro, não faz nada. E outros carnavalescos melhores, como o Fernando Pamplona dizia, tirar da cabeça o que o dinheiro não dá. Então, o que o bolso não dá, né? Então, tem carnavalescos que são mais inteligentes e sabem explorar melhor. Um enredo numa cidade como Santos, que você tem centenas, se não milhares de coisas para você explorar, sempre vai agradar muita gente e desagradar outras. Se você pega uma pessoa, por exemplo, que nem me comentaram, não falou nada que o tamborel foi inventado em Santos. Realmente, talvez não tenha falado, mas tinha tanta coisa para falar que até eu nem sabia, por exemplo, que a caipirinha tinha sido inventada em Santos, que a primeira Miss Brasil tinha sido em Santos, eu não sabia. Bebe, né? Exatamente. E outra, às vezes, por exemplo, o carnavalesco, ele tem uma certa visão que é completamente diferente da nossa que mora na cidade. Por exemplo, por que ele falou do Mamonas Assassina? Porque ele interpreta que Santos é a praia do paulistano. E o Mamonas Assassina, na música Pelados em Santos, retratava esse desejo de todo paulistano de sempre descer para o fim de semana daqui. E fruto desse sucesso que as nossas praias fazem, a nossa cidade faz, ele interpretou que aquela música retratava não só a vontade do paulistano, como a do paulista, no caso do Estado Geral, e até do Brasil, porque a música foi sucesso. E a música teve uma repercussão enorme também. Sim, mas foi exatamente, entendeu, Nicolau? A forma que ele achou
que valeria a pena interpretar. E foi a música escolhida, entre tantas Exato, outras por músicas. exemplo, aí já tem gente que acha, poxa, mas não falou do Chorão, mas eu vou reclamar, pô, mas também não falou do Isamérico, não falou do Cara Metade, não falou do Grupo Tempero, que foram sucessos nacionais, então sempre tem alguém que pode reclamar de alguma coisa. O próprio Roberto Carlos, poxa, mas Roberto Carlos não é de Santos, mas no enredo, ele narra que Santos é uma cidade tão atraente que os monarcas já vinham para cá na época do Império. Depois surgiu aqui o rei do futebol. Tão fascinante a cidade é que um outro rei do país, que é o Roberto Carlos, que é o rei da música, prefere sair dos cruzeiros aqui de Santos do que do Rio de Janeiro, que é a cidade onde ele mora hoje, fruto de tão bonita que é a terra. Foi a forma que o cara... Se foi certo ou não, se foi errado ou não, é uma outra discussão. Você acha que o carnavalista tem essa liberdade para escolher? Eu posso, Zé, eu posso falar da tua vida, só a parte que você trabalhou em Nós rádio. temos imagens de bastidores aí, né? Todo mundo viu o desfile, mas trouxemos aí mais exclusivas com os bastidores do desfile da Grande Rio, algumas alas de perto, o início do desfile e tudo mais. Por favor, prossiga aí. Então, quando você faz um enredo, eu posso falar da vida do Zé, só a parte que eu falei errado, de rádio. Se eu botar só isso lá, eu não estou sendo mentiroso, eu posso estar sendo omisso, mas não estou sendo mentiroso. Entendeu? É a parte que eu achei que era mais importante na tua vida. Vai ter gente que fala, não, mas o Zé vai fazer mais sucesso na televisão. E vai sempre haver essa discussão. Quem der um dia, né? Eu acho que um dia virar enredo, mas... peca, eu acho que peca realmente por não fazer. Pecar por fazer, eu acho que não existe pecado. Agora, Santos fez, e se não tivesse feito, é porque nunca foi. Porque nunca foi. Agora fez, é porque criticam isso, criticam aquilo. Então, aliás, a CDL Santos Praia foi parceira do projeto, né? Porque entende que fomos. ajuda a fomentar o turismo, e o turismo e o comércio estão ali, para e passo. E a divulgação do nome foi enorme. Eu acho que o prefeito teve uma grande sacada, porque ele não gastou um tostão, até porque não pode. As pessoas falam besteira, que se gastou em carnaval. A prefeitura não pode gastar um tostão, porque ela não tem como justificar esse tipo de verbo. Ela simplesmente ajudou, azeitou os patrocínios, que foram empresas, que na verdade essa ideia surgiu da Libra, a Libra que tinha interesse, que uma Libra tem negócio no Rio de Janeiro, em Santos, queria fazer essa união, depois o prefeito arrumou mais 2 patrocinadores, quer dizer, não custou o tostão uma divulgação que custaria bilhões, né, Nicola? Quanto sairiam, o quanto Santos foi falado durante 6, 7 meses aí, e a divulgação que nem você falou no mundo inteiro, passando filmes falando da cidade, entendeu? Isso não tem preço, é incomensurável. Agora, as pessoas ficam, podia ter investido no Carnaval de Santos. Não, o Carnaval de Santos, ninguém vai investir 15 milhões, porque ele não dá esse retorno para a empresa. Ainda não se profissionalizou. Se um diretor de marketing, na hora de uma reunião, vai que foi 5, seja, tenha sido 5 milhões para cada um. Ele não vai falar, eu vou botar 5 milhões de Carnaval de Santos, porque ele vai me expandir uma divulgação que vale 30. Não, ele vai falar, eu vou botar 5 e numa coisa que eu podia botar 100 mil eu resolveria. Então não vai, é completamente diferente você investir no Carnaval do Rio e no Carnaval de Santos. São duas coisas totalmente distintas e um diretor de marketing, ele pensa nisso. Inclusive, eu acho que o Carnaval de Santos, não sei se você compactou comigo, deveria ser como é o do Rio no sentido metropolitano. Eu sempre defendi essa ideia. Isso seria sensacional. Eu acho que porque está aí o Condesb, que eu não sei para que serve, mas pelo menos o Carnaval isso seria sensacional, mas isso é uma coisa do ser humano que chama-se vaidade, né? Todo prefeito que é o Carnaval morre todo mundo abraçado. Metropolitano, desde que seja na sua do cidade. Rio é verdade. Exatamente. Pouca gente sabe, mas você falou uma verdade. A própria Grande Rio é de Duque de Caxias. Aqui nós só temos a Amazonas, né? Hã? A Amazonense. Amazonense que é do Guarujá. É do Guarujá. Mas você já pensou que legal, por exemplo, viesse a Amazonense e 3 ou 4 escolas do Guarujá fizesse outra escola forte? As 9 cidades. O Batão pegaria 2 escolas, juntaria e fazia aqui. São Vicente também, que tem várias escolas pequenas. Daqui a alguns anos essas escolas já tem uma ideia que poderia ser embrião dessa ideia. Não, e hoje fala assim, não, mas é porque Cubatão não tem quase escolas, ou porque Peruíbe, ou porque Itanhaém não tem, é só blocos. Mas eu acho que daqui a um tempo teria alguém investindo, que nem você falou, e estaria crescendo cada fomentando. A Independência foi uma grande escola, às vezes junto com as Nações Unidas, com a Unidos dos Morros, que é uma outra escola que tem lá, poderia fazer um investimento maior. Exatamente. Fica uma proposta até que vai ao encontro que está sendo falado aqui, até exemplo do Rio. Não tem o desfile das campeãs? Poderia-se, por hora, fazer um desfile de cada cidade, que Santos está muito à frente dos outros, essa é a verdade. Não é? Eu acredito, com todo respeito às nós outras... temos um local próprio. Exatamente, pra isso já faz toda a diferença, os outros não têm. Mas poderia-se fazer, de repente, um desfile
das campeãs, já foi metropolitano, né? Foi pra reunir todo tentado mundo. isso uma vez em Praia Grande, fazer um desfile pós-carnaval, que seria o desfile das campeãs ou de escolas convidadas, eu não me lembro agora, inclusive até a União foi campeã desse carnaval lá. Mas as escolas apareceram muito desestruturadas nesse desfile final, porque não existia essa cultura ainda, né, de se fazer também um desfile importante depois. Então muita gente veio no desfile oficial aqui, mas depois não compareceu nas escolas nesse carnaval de Praia Grande. Agora é o seguinte, a palavra aí é planejamento, né? Não dá para fazer no ano que vem. Então, eu acho que o samba de Santos vem evoluindo em termos de carnaval, até pelo próprio sambódromo, não é? Existe muito problema ainda que a gente vai abordar daqui a pouquinho, Ricardo, mas só para fechar a questão da Grande Rio, só para também não dizer que tudo foram flores, eu questiono só 3 itens que eu gostaria, acho que seriam justificáveis no enredo. Primeiro, os canais de Santos, que foram uma alternativa sanitária do Saturnino de Brito. Tinha uma ala homenageando o Saturnino de Brito. Não apareceu na TV, mas tinha. Então, exatamente. Tinha uma ala homenageando só o Saturnino de Brito. Então, minha crítica já foi derrubada, porque isso é muito importantíssimo. Tem coisas que não aparecem na televisão. Egípcias e tudo mais. Os Jardins da Praia, que talvez tenham sido Tinha uma ala homenageando os Jardins. Não apareceu na TV, mas tinha. Ah, é mesmo? Porque então não tem que mudar o carnaval? Não, tem que mudar a TV. Às vezes pode ser que a ala não tenha sido nem bem interpretada, ou estava numa forma perceptível, ou não foi inteligente a maneira que o carnavalesco fez. Foi mal divulgado. Entendeu? Talvez ele não tenha sido feliz, mas que tinha lá, tinha. Então tá, me conforta mais. E a Patrícia Galvão, a Pagu, que é um ícone da cidade. Sim, mas se você, por exemplo, você falar da Patrícia Galvão, você poderia ter uma ala falando do Neila Torraco, uma ala falando do Nuno Léo Maia, enfim, não querendo compará-los, mas... Exatamente, a Pagu é Semana de Arte Moderna. É difícil, o cara tem uma limitação, ele fala de um monte de tempo, coisa. Né? Tem um tempo, aí ele esquece um detalhe. Por exemplo, eu achei infeliz a ideia dele de botar o pai do Neymar no carro, mas o Neymar até segunda-feira era para ter vindo. Essa eu vou concordar com você. Sim, em 200%. Mas o que acontece? Provavelmente o pai do Neymar... E no momento. Deve ter ajudado, provavelmente. Aí chega lá, olha, não vai dar pro meu filho vir porque o Barcelona não liberou por uma semana. Põe o senhor na frente, irmã também, né? Às vezes é uma ideia infeliz. Mas ele ficou meio estranho pelo momento que está atravessando. Completamente, nem sabia o samba. Enfim. Bom, deixa a palavra. Receita não bloqueou o carro alegórico que ele estava. Não é difícil, não. Está perigoso. Não, inventaram que o Neymar não veio por causa do problema do imposto de renda. Mentira, senão o pai dele também não viria. Eu tô brincando, acho que ainda é... O Pelé também ia desfilar, até 2 semanas antes o médico é um recurso da Receita, é um procedimento da Receita Federal que não chegou ao final ainda. A gente não pode julgar aqui, pelo amor de Deus, né? Mas está na mídia, a gente tem que considerar. Ninguém é culpado até que se prove o contrário. Exatamente. Bom, o Fernando Alves de Santos, a Fernanda Alves, desculpe, está com a gente aqui, e ela pergunta o seguinte: vocês não acham que o Carnaval da Grande Rio foi retratado pela visão dos turistas e não como a visão da população, como os santistas esperavam? Na minha opinião, sim. Ricardo Pérez, a bola é sua. Pode até ser, ela pode ter até uma certa razão, mas quem fez o carnaval não foi santista, foi o carioca. E ele tem a visão dele, aí ele veio aqui, criou a visão dele e foi lá e retratou da forma que ele viu. Não foi um carnaval feito por Santos. Santos não participou em nada. Apenas pessoas da cidade compraram fantasias e foram lá e desfilaram. Então a visão geralmente foi feita de uma pessoa que não mora na cidade. E claro, ele vem aqui, é o que eu digo, o bom gosto você não compra na farmácia. Tem carnavalistas que tem mais, outros que tem menos. Talvez esse Fábio Ricardo, que foi o carnavalista da Grande Rio, não fosse o cara de maior bom gosto do mundo, mas foi a visão que ele teve. E às vezes certas ideias que parecem na teoria felizes, no papel passam imperceptíveis. A própria Rede Globo no seu desfile tem muita preocupação em glamorizar o desfile, mostrando personagens, não mostrando a escola como um todo. O desfile da Grande Rio entrou, já tinha uns 10 minutos, foi cortado um pouco antes do final. Então tem muita coisa que nem o Zé acabou de citar aqui, que ele acha que não tinha, mas tinha lá e as pessoas não viram, ou não entenderam, né? Bom, mais uma pergunta. A Roberta Fernandes diz o seguinte: por que a prefeitura não investiu o dinheiro do carnaval? Vou passar essa para o Nicolau. Um beijo, o Ricardo fica à vontade para comentar. Por que a prefeitura não investiu o dinheiro do carnaval em outras áreas da cidade, como outras cidades fizeram, utilizando as verbas em saúde, como por exemplo em Ribeirão Preto, cancelou o carnaval e utilizou o dinheiro para o combate à dengue, onde a cidade está com epidemia?
é o questionamento de muita gente. Né? Olha, eu acho que uma coisa é uma coisa, outra, eu não sei se o Ricardo concorda comigo, uma coisa é uma coisa, então não vamos fazer carnaval, vamos investir dinheiro em hospitais, vamos investir dinheiro em saúde. Eu acho que nós temos que ter investimentos no carnaval, investimentos na saúde. Exato. Uma coisa não justifica a outra. Não vamos fazer Copa do Mundo porque nós temos problemas. Peraí, a Copa do Mundo ela existe há 100 anos, há tanto tempo temos que fazer. Esse ano passado, em 2000... Não fazer não é problema, mas com a economia do país... O Rio de Janeiro vai fazer a Olimpíada, mas a gestão econômica do país... O problema é o seguinte, infelizmente, tudo que é cultura nesse país, o povo sem cultura acha que é dinheiro mal gasto. A prefeitura não tá sem dinheiro de Santos. Ela tem dinheiro para investir na saúde, tem a verba lá e não está faltando dinheiro para isso. Verba federal. Então, isso é o primeiro princípio. Segundo, Santos precisa, por ser uma cidade essencialmente turística, produzir eventos. Gente, em Blumenau, há 20 anos atrás, aquele Oktoberfest levou 500 pessoas. Hoje leva 1 milhão. Hoje a economia de Blumenau trabalha em cima do Oktoberfest durante o ano inteiro. E foi criado. Então, as pessoas que não convivem no carnaval não sabem o universo de pessoas que vivem, produzem e geram riquezas para a cidade com o carnaval. Então essa visão é muito limitada. Por que os Estados Unidos é o maior país do mundo? Porque eles se cultuam, se autocultuam e mais cultuam e a gente fica aqui lambendo e gastando dinheiro para ir para lá. Sabe o que eu ouvi de uma amiga minha, quando uma criança de 12 anos de idade, quando entrou na Disney World? Olha, tio, o Hopi Hari é mais legal que a Disney World. Só que a Disney World tem um glamour, né? Mas... Então é isso que a gente não aprende a fazer. Dá pra entender, é se produzir, é se valorizar, é se autoafirmar e fazer com que as pessoas venham aqui e gastem dinheiro. Não, isso quer dizer que tudo que é realmente exterior, eles são exemplos, estão na ponta do entretenimento mundial dos Estados Unidos. Tudo lá realmente tem uma profissionalização, Exato. Tem um marketing, não digo glamour, um marketing muito mais eficiente, é tudo integrado, venda de produtos. Eu vou de encontro como empresário, eu vou de encontro com o que o Ricardo está falando, é a mesma coisa que, por exemplo, o McDonald's, ele vende o quê? Ele vende o sanduíche ou ele vende o marketing? Ele vende batata frita, um sanduíche que todo mundo, eu não gosto muito, mas ele vende o marketing. Então, se ele não vender a propaganda disso aí, o padrão, o que vai acontecer? Vai ser um sanduíche Sabe por que as coisas não falham nos Estados Unidos, Nicolau? Eles fizeram o filme Titanic, gastaram 250 milhões de dólares para fazer o filme e 350 para divulgar. Fazia 30 anos que minha mãe não ia no cinema. E ela falou assim, filho, um filme que todo mundo sabe o final, ela falou assim para mim, filho, me leva no cinema. Eu falei, os americanos são bons mesmo, vou ter que tirar o chapéu dos caras aqui. Mas é verdade, o marketing que manda. Né? Aqui a gente não tem os 250 milhões, quer fazer com 50, pede emprestado pro cunhado, pro tio, chega na hora de tu falar, faz uma divulgação, não tenho dinheiro, vai morrer abraçado com o teu negócio. Outra coisa também é esperar que o poder público sozinho faça frente a essa despesa, né? Tem que aqui nem no Rio, tem lei de incentivo, as grandes empresas, mas tudo é um processo que vai convencer os patrocinadores. Bom, deixa eu falar com muita alegria de um parceiro que está retornando aqui à nossa convivência dentro do CDL TV, que é o Sicredi. O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa com 114 anos de história, mais de 3 milhões de associados, sendo mais de 18 mil somente na cooperativa Grandes Lagos. Pois é, o Sicredi já está em Santos à sua disposição. É um modelo de cooperativismo, mas que funciona como um banco, como todos os outros. Você tem cartão de crédito, você tem cartão de débito, você pode recorrer a empréstimos. Se você é comerciante e associado, por exemplo, à CDL Santos Praia, tem condições especiais. Por isso eu quero que você realmente siga o nosso conselho e conheça o Sicredi. Agência Santos, Amador Bueno, número 10. O telefone é o 3219-4077. 3219-4077. Sicredi conosco no hall de parceiros do programa CDL TV. Seja bem-vindo, o Sicredi. Bom, agora passando para o Carnaval de Santos, acho que não cabe analisar o Carnaval em si, isso já foi muito debatido, mas está dentro desse escopo o desdobramento que partiu desde a confusão, né, e o inconformismo de algumas escolas, como a União Imperial, a Amazonense e outras delas, né, no Carnaval que teve como vencedora a Unidos dos Morros, não é? Principalmente
gerada pelo julgamento, que é uma grande polêmica sempre. Faltaram notas, faltou um julgador no Rio de Janeiro, não é? Isso dá margem a muita dúvida, não é? E principalmente a União Imperial, que é a escola a qual você é ligado, eu sei que você tem isenção suficiente para não se prender a isso, mas a União ficou muito desapontada também o resultado do desfile. Como é que você interpreta até agora, por conta dessa possível injustiça, vista por muita gente também, até do público, não é? Esse racha na Liga Santista e com a saída do presidente Dentinho, a saída das escolas, como é que você enxerga esse imbróglio? Zé, eu já falei para você até em off, eu acho o sistema de julgamento da escola de samba uma coisa totalmente ultrapassada. A gente julga a escola de samba da mesma forma que se julgava 100 anos atrás. As escolas de samba tiveram um dinamismo violento. Não sabia como julgar a escola de samba e foi se inventando. Isso há 100 anos atrás, vamos ver qual é a melhor bateria, julga também qual é o melhor samba, julga que tem um cara... E foi se criando isso que está aí, que é totalmente diferente da forma popular. O povo, ele julga a escola de samba assim, eu gostei ou eu não gostei. Só que o concurso, ele não tem nada a ver com isso. O concurso, ele é feito olhando detalhes que o público não olha, nem o componente da escola olha. Mas é da X9 agora. Esse ano, por exemplo, a X9 fez um carnaval espetacular, a União fez um carnaval espetacular, mas todos nós sabemos que teve erros no desfile. Eu sei quais foram os erros da União, eu sei quais foram os erros da X9. E o regulamento, quando você pega lá para a União em 7º lugar, eu me lembro, nos anos 80, a União às vezes entrava com 3.500 componentes na avenida, a X9 com 1.000, 1.200, que nós estávamos numa fase muito boa, Padre Paulo, a gente ganhava carnaval por meio ponto. Mas o sistema permite isso. O dinheiro, ele te ajuda a fazer um carnaval bonito, ele ajuda a encher os olhos do público, mas ele não te faz ganhar o carnaval. Então, muitas vezes, isso é completamente mal interpretado. E ainda existe a idiotice que até hoje ninguém consegue me explicar esse sistema de todo mundo sai com 10 e vai tirando pontos. Isso estimula você fazer o carnaval menos. Uma escola que vem com 6 carros alegóricos, a outra vem com 3, é mais fácil eu achar defeito em 6 do que em 3. Então eu passo 5 carros alegóricos maravilhosos, o meu 6º carro lá tem um defeitinho, o cara vai te dar 9,5. Essa aqui que passou com 3, não tinha defeito nenhum, tem 10. Para o público, o espetáculo apresentado foi muito melhor porque a outra tinha 6 carros. E você pode fazer a mesma analogia para fantasias. Uma escola com 28, 30 alas, ela tem muito mais variedade, mas ela tem muito mais chance de ter erros do que uma escola que passou com 12, 13 alas. Outra coisa que as pessoas distorcem é a nota de enredo. A nota de enredo não se julga se o enredo é de bom gosto ou de mau gosto. Você pode fazer um enredo sobre a Madre de Calcutá e eu fazer um enredo sobre Fernandinho Beiramar e meu enredo está melhor desenvolvido que o teu. Se julga o desenvolvimento. Se ele é de bom gosto ou não entra em julgamento. E as pessoas julgam isso. Então o que existe é muita ignorância no carnaval e até o próprio componente, quando ele desfila, ele não consegue ver se a comissão de frente dele cometeu um erro, se a bateria atravessou numa passagem, se a escola cantou, se não cantou. Ele sabe na onde ele está, mas ele não vê os problemas que podem ter acontecido no desfile que tem 2.000 pessoas na avenida. E outra coisa, uma forma tão esdrúxula de julgamento que você leva 2.000 pessoas fantasiadas para a avenida e um simples escorregão de um mestre-sala, um errinho de uma coreografia da tua comissão de frente, uma passagem errada que a bateria fez, joga tudo isso no lixo. Quer dizer, uma desproporção absurda da forma de se julgar. E, invariavelmente, vai ter isso, reclamações, as pessoas achando que foi injusto. Eu não sei dizer se foi justo ou se não. Eu sei dizer que a União fez um carnaval espetacular, que a X9 fez a Amazonense, um carnaval maravilhoso. Mostrar a União entendeu? Também. Mas não se pode negar que a União dos Morros também veio bem. O espetáculo está bonito. Exato. Agora, a gente avaliar se teve defeitos ou não é muito difícil, porque são vários detalhes que são olhados que o público, em geral, não julga, né? Eu acho que o carnaval também, diante de tudo, né? Porque o Ricardo já disse tudo. Mas eu acho que o Carnaval de Santos evoluiu muito nos últimos anos. Muito. Essa ideia, Nicolau, de adiantar o Carnaval gerou uma procura muito maior nas escolas de samba. Foi uma ideia que já vinha desde 2013, porque isso começou em Vitória. A TV Bandeirantes conseguiu convencer as escolas de samba lá a adiantarem uma semana o Carnaval e foi um sucesso. O Carnaval de Vitória hoje é um sucesso. O Rio de Janeiro invade lá.
E aqui também deu resultado, porque as escolas de samba, mesmo tendo um período curto, terminando em janeiro, né, praticamente o carnaval foi em janeiro, a procura nas escolas de samba foi excelente. Eu acho que era uma ideia que deveria vingar. O que você achou, Nicolau? Eu achei que da antecipação. Eu sou favorável também. Eu também sou favorável, porque eu acho que a antecipação, ela trouxe a mídia para dentro da... Vocês sabem de onde é que surgiu essa ideia também? Não foi. Acham que essa ideia surgiu por causa da Grande Rio. Não, isso aí só alimentou essa ideia a ser praticada esse ano, mas ela já vem há 3 anos. O Aldinho tinha sugerido essa ideia, e a ideia era para que a TV Tribuna transmitisse também, junto com a TV Santa Cecília, o carnaval ao vivo, só que a Globo não permitiu. Mas a ideia era também a TV Tribuna transmitir ao vivo para a região o carnaval. Como a Santa Cecília aqui. Exatamente, o que ia gerar muito mais investimentos e patrocinadores na escola de samba. Seria ótimo. E ela foi agora alimentada com esse negócio do desfile no Rio de Janeiro. Mas ela já vem há 2 a 3 anos, entendeu? E eu acho que foi um sucesso. Não sei qual é a avaliação dos outros, mas na minha avaliação eu acredito que sim, porque eu estive lá na passarela do samba. Você desfilou, Ricardo, esse ano? Desfilou, né? E eu estive lá na passarela do samba e sabe que Santos todo mundo se conhece. Eu vi muita gente que eu jamais vi no carnaval. Você sabe que eu gosto, trabalhei com samba, gosto muito, acompanho. Então já até fizemos trabalho juntos nesse sentido e tal. Mas eu acho que é válido assim, até para você fortalecer o apelo do Carnaval Santista, até que as pessoas de São Paulo do Rio possam vir para cá também. Agora, para encerrar, estamos chegando quase no final do programa, a União Imperial, né? A União Imperial aí agora, até homenagem aqui ao nosso convidado, Ricardo Pérez. Então, a União resolveu deixar a Liga, o presidente Dentinho também, que optou por trazer jogadores do Rio de Janeiro. Foi criada uma polêmica muito grande e eu entendo que a existência da Liga foi muito importante para agregar valor no Carnaval de Santos. Você acha que essa ruptura é irreversível, Ricardo? Não, ela é bastante reversível, até porque a União saiu da Liga enquanto essa diretoria estivesse lá. Se o Dentinho saiu... Agora, eu não tenho nada contra o Dentinho, não. Eu acho que o Dentinho fez o trabalho dele. Fabiano Paes. Talvez a atitude da União tenha sido um pouco precipitada. Deveriam ter esperado a justificativa das notas, para ver se essas notas são... diferentes do que se levou para a Avenida, mas de uma forma geral foi uma atitude intempestiva e poderia ter... Eu acho que a X9 foi mais comedida quanto a isso, no meu ponto de vista. Mas eu acho que a União vai acabar desfilando, até porque não existe motivo de ser da União Imperial não estar desfilando no Carnaval de Santos. O único problema que acontece, que as escolas de samba precisariam ter um pouco mais de consciência, é primeiro nós engrandecermos o todo, para depois nós se preocupar. Primeiro nós vamos se preocupar com nós, depois com eu. Que a rivalidade é maior do que no futebol. A gente ainda vê essas escolas de samba brigando dentro de uma liga para fazer, bota menos baiana porque eu tenho menos baiana, não porque isso é bom para o desfile. Bota menos... Então as pessoas ainda estão puxando muito a brasa para a sua sardinha e se esquecendo do todo que é o espetáculo. Talvez seja essa falta de mentalidade mais profissional, mais global, mais coletiva do que o individual. Isso talvez engrandecesse mais o carnaval. E esse carnaval antecipado, só queria acrescentar, que propiciaria trazer também pessoas de maior evidência. Já vieram. A Sheila Carvalho veio o Risada que é da Mangueira, veio desfilar. Que não poderia vir se fosse na mesma data. Você, por exemplo, você não imaginaria há 20 anos atrás os caras saindo do Rio de Janeiro vindo desfilar em São Paulo, e hoje vem. Uma das coisas mais importantes, já comentei isso com o Zé, que o carnaval precisa muito, é glamorização. E glamorização você só consegue através da comunicação. É divulgar para as pessoas acharem que é glamouroso desfilar numa escola de samba. Então elas vão preferir investir aqui do que investir em outro lugar. Há muito tempo atrás o Justo glamorizava tanto o carnaval que a coluna social de quarta, quinta-feira de cinza era todos os socialites desfilando nas escolas de samba. Então isso o Carnaval de Santos perdeu um pouco, mas está voltando a ter. Isso aconteceu esse ano. Está voltando a ter. Gente bonita, gente dos 25 aos 40 anos voltando a desfilar nas escolas de samba, e essa falta de concorrência com o Carnaval do Rio de São Paulo ajudou muito esse processo. Bom, Ricardo Pérez, muito obrigado pela sua participação aqui. Você que é um amigo, um grande amigo, prazer te rever. Você que é da casa, né? Então, se quiser chegar mais cedo aqui, estamos sempre de porta aberta.
Eu que agradeço, parabéns pelo vosso programa. Desculpe falar demais, mas é tanta coisa para falar em tão pouco tempo. É verdade. É isso, que a gente tenta ilustrar o máximo que der. Eu que agradeço o convite, foi um orgulho. Se falta alguma coisa, né? É verdade. E quando é que você vai estar no Esporte por Esporte? Hoje à noite. Hoje à noite? Hoje estou ao vivo. Grande abraço ao Armando Gomes. Será dado. Então, para encerrar o bloco, até homenagem ao nosso Manduca, né? Deus existe. Um abraço e até sempre, Ricardo Pérez. Volta já. Muito bem, amigos da Santa Cecília TV, estamos ao vivo nesta terça-feira no programa CDL TV da CDL Santos Praia, o programa que tem sua exibição inédita toda terça-feira, reprises semanais às quintas-feiras, das 18 às 19 horas, e aos sábados a partir das 11h30 da manhã. Temos novo convidado aqui na bancada, tivemos o episódio das contaminações por bactéria, levando a um quadro extremo a muitos pacientes, né, em São Bernardo do Campo, por conta dessa infecção bacteriana, não é? Por conta de uma bactéria muito potente. E trouxemos hoje o oftalmologista Celso Afonso Gonçalves. O Dr. Celso Afonso Gonçalves vai estar conosco na segunda parte do programa. E ao meu lado prossegue o presidente da CDL Santos Praia, comentarista Nicolau Obeide. Antes de falar da parte difícil, Dr. Celso, seja bem-vindo. Muito obrigado, Zé. É um prazer estar com você. Eu acompanho a tua carreira já desde, não vamos citar quanto tempo atrás, porque o tempo passa, mas na verdade eu que estou muito honrado de estar sentado aqui ao teu lado e poder estar conversando com você. É um prazer mesmo, você, na minha opinião, é um dos jornalistas mais respeitados que a gente tem na Baixada. E o Nicolau Obeide, que eu também ouvi muito no rádio, no programa do Paulinho Schiff. E agora nós temos aí o 107,7. Exatamente. Aqui, e agora eu acabei com meus amigos mudando de casa. Então eu te peço para ouvir nada contra o Paulo, que é nosso amigo também, mas só aqui na Santa Cecília, hein? É verdade. Por favor, doutor. É verdade. E aí, Nicolau, o doutor Celso vai ser muito esclarecedor, porque quando nós combinamos trazê-lo aqui, é porque havia o temor que quando acontece algo drástico assim, e muito sério, evidentemente, tem que se trazer um especialista para a gente não desinformar e que as pessoas não se sintam temerosas para fazer um procedimento que é muito importante. Eu fiquei, assim, impressionado quando eu vi a reportagem que passou na TV, né, sobre as 21 primeiras cirurgias, as pessoas perderem o globo ocular, né, e não foi simplesmente... Mas não foi uma coisa assim, porque é uma coisa que eu já estamos chegando numa idade avançada, né? O Zé e todos sempre nós. Você fala isso, né? Não, fala aqui. Eu tenho um ditado que eu digo o seguinte, viu, doutor? De você, viu, cara? Eu tenho um ditado que eu digo o seguinte, só não fica velho, você sabe quem é que não fica velho, né? É quem morre antes. Então, como eu pretendo ficar velho... Você está jovem, né, Nicolau? E a catarata, eu acho que o senhor pode dizer muito melhor do que eu, a catarata é uma consequência da idade, né? Dificilmente alguém vai ficar idoso e não vai ter esse problema de catarata. Então, com a longevidade hoje, né, das pessoas, eu me senti, e a minha mãe, há pouco tempo, ela fez uma cirurgia, graças a Deus, muito bem sucedida, coisa que parece que não aconteceu também com o pai do Zé, seu Geraldo, que eu conheço bem. Então, a gente acaba transferindo para os nossos familiares. E também chocou muito mais quando eu vi que essa clínica em São Bernardo do Campo era uma clínica... Era um hospital, né? Um hospital em São Bernardo do Campo, terceirizado por uma clínica daqui de Santos, que foi atingida por essa bactéria. Então eu falei, não, Zé, vamos convidar o doutor Celso, porque ele é especialista, né, um oftalmologista especializado, e vamos discutir, porque eu acho que isso é de interesse aí da nossa comunidade, é de interesse de todos esse assunto. Antes de passar para você, Celso, eu vou me permitir excluir o doutor algumas vezes, né? Não, você sabe que você é um médico pode e tal. excluir sempre. Se você me permite, né? O doutor Celso aqui é um grande amigo e tal. E a cirurgia de catarata, como ele já disse, é uma cirurgia recorrente numa certa idade, não é? Então, eu queria que você falasse das indicações de cuidados, uma breve explicação do que é a catarata. Rapidamente, o Nicolau colocou de forma muito correta, a principal causa de catarata é a idade, é a senilidade
Depois dos 65 anos, 70 anos, a grande maioria da população desenvolve a catarata por fatores de vida, por alterações metabólicas, por exposição ao raio ultravioleta, aumento do buraco da camada de ozônio. Então, a prevalência da catarata com a vida moderna vem aumentando na população acima dos 65 anos de forma muito importante. Existem outras causas infecciosas, congênitas, metabólicas, por exemplo, a diabetes, a maior vilã das formadoras de catarata, mas sem dúvida nenhuma, a mais importante é a idade. E a importância, acho que, de vocês colocarem isso no ar é porque a catarata continua sendo a cirurgia mais realizada no ser humano no mundo inteiro, em todos os países do mundo. Então, Brasil, Estados Unidos, Índia, China, Europa, em todos os países o procedimento cirúrgico mais realizado no ser humano é a cirurgia de catarata. Então, a gente vê que a catarata é uma cirurgia de altíssimo índice de sucesso, de altíssimo índice de recuperação de qualidade de vida. Tá? A pessoa, com certeza, né? Qualidade de vida principalmente. Com a idade a gente vai tendo uma menor atividade motora e a gente acaba se entusiasmando com as atividades visuais, intelectuais. Então, ou televisão, ou hoje o mundo do computador, nas senhoras mais idosas, as atividades de artesanato, em manuais, etc. E a partir do momento que a pessoa já tem uma dificuldade física para esportes, para caminhada, e passa a ter também dificuldade visual, ela entra num quadro de depressão, de dificuldades de convívio social. E aí a cirurgia da catarata, restabelecendo uma ótima qualidade de visão, restabelece uma ótima qualidade de vida para o paciente. Bom, quando você fala em procedimento, não dá para dizer que é um procedimento simples, porque você está tratando da saúde dos olhos das pessoas. Exatamente. São sensíveis, né? É um procedimento bastante complexo, porque ele envolve muitos insumos e tecnologia que vai além só da mão do cirurgião. Então, ele é um procedimento que tem alta complexidade. E cabe ao cirurgião definir a cirurgia de cabo a rabo, desde a boa indicação pré-operatória, uma boa avaliação com exames pertinentes pré-operatórios, dentro do ambiente cirúrgico, operar num centro cirúrgico conhecido, num centro cirúrgico previamente bem estabelecido. Nós temos umas imagens aí até ajudar no contexto. Exato. Né? Aqui, como é a cirurgia hoje, uma incisão extremamente pequena, mede 2,4 milímetros. A gente fratura a catarata com faco emulsificador. Muitas vezes a gente associa a aplicação do laser e ao final a gente implanta uma lente. Hoje essas lentes são obrigatórias ao seu implante para dar qualidade de visão. No caso, uma lente multifocal que dá uma excelente visão para longe e para perto. A lente corrige também quem tem miopia. Corrige a miopia, o astigmatismo. Então, se a pessoa usava óculos, ela pode parar até deixar de usar óculos. Pode. Hoje ela tem um princípio que a gente chama de faco refrativo. Faco de catarata, refrativo de correção de grau. Então, eu diria que aproximadamente 80% dos pacientes hoje submetidos à cirurgia de catarata conseguem, com o implante da lente adequada, independência do uso de óculos. Para a gente fazer uma escalada para esse assunto que está aí ocupando o noticiário, doutor Celso, em termos de risco, a catarata com toda a tecnologia disponível, feita num ambiente devidamente preparado e adequado, é uma cirurgia que inspira muitos cuidados, é de difícil recuperação para os pacientes? Não. A cirurgia sendo realizada por um cirurgião responsável. O cirurgião responsável é aquele que ele conhece desde a qualidade do material que ele está usando na cirurgia, desde o procedimento de esterilização do hospital, desde o cuidado das caixas cirúrgicas, desde o cuidado do ambiente dentro da sala cirúrgica e dos profissionais que ele conhece que circulam dentro da sala cirúrgica dele. Não, a cirurgia de catarata é uma cirurgia de baixíssimo risco e de baixíssimo índice de complicação, inclusive de infecção. Bom, eu vou aproveitar e vou casar com o problema de São Bernardo agora, que eu acho que dá para a gente casar. O que acontece hoje com a saúde pública no Brasil? O Ricardo, que falou um pouco antes de mim, falando do carnaval, você citou um termo, né? A gente tem que ter planejamento para fazer as modificações futuras. Sem dúvida. Tudo na vida é centrado nisso. Como surgiram os mutirões de catarata
em serviços públicos no Brasil. Surgiram na época do governo Fernando Henrique, onde o José Serra criou o regime de mutirões. Existia já o SUDES na época, que era o sistema público da época, tinha um desmando, uma desordem para um procedimento cirúrgico de altíssima demanda e eletivo, que não é um procedimento cirúrgico de urgência. Catarata é um procedimento cirúrgico eletivo. Então ele criou os mutirões com a única finalidade e uma ótima intenção de simplesmente eliminar as filas que existiam, eram filas enormes de espera de uma cirurgia no sistema público, para que depois os mutirões fossem extintos e a partir daí as filas andassem curtas, mas sempre. A falta de planejamento dos serviços públicos federais, estaduais e municipais nesses últimos anos até agora fez com que os regimes de mutirões continuassem sendo aplicados em todas as cidades. Nós temos mutirões frequentes na região da nossa Baixada Santista. Qual seria a vantagem do mutirão nesse caso? Nenhuma. A vantagem única é política. O doutor entende que não é adequado. Angariar votos para determinados vereadores, determinados grupos políticos que usam os mutirões como soluções de problemas que, na verdade, são do governo. O mutirão corre riscos, né? Então, aí você parte para um mutirão. A minha clínica Unilaser já foi convidada para inúmeros mutirões. Nós participamos de 3 mutirões só até hoje. Nós temos uma estrutura muito grande, a gente teria condições de participar de muitos mutirões. E não participamos por qual motivo? Primeiro, os valores pagos não são valores atraentes. Isso, não vamos ser hipócritas. Porém, a gente tem um lado de sacerdotismo médico. A gente quer ajudar o próximo, por isso que nós participamos de alguns. Mas entre alguns detalhes técnicos, por exemplo, os insumos cirúrgicos usados no mutirão. Aí já começa, você já vai enumerar esse fator Murphy, não é? de descaso de condições inadequadas que favorecem um acidente, como nesse caso. Hoje você vai operar lá na minha clínica, eu viro para você e falo, Zé, eu vou te operar, mas eu uso tal viscoelástico, tal hialuronato, trabalho com tal tipo de lente. E eu tenho um motivo para isso, é um motivo absolutamente técnico. Quando você entra nos mutirões, você tem que trabalhar com materiais que são definidos por um orçamento público prévio, e aí, eu vou dar um exemplo simples, esse copo aqui ele custa, em média no mercado, R$10. Mas chega uma empresa e oferece esse mesmo copo a 80 centavos. Alguma coisa está errada. Ou essa que vende a 10 está roubando, ou a que vende 80 está fazendo um copo... O sistema do pregão eletrônico tem que ser revisto também, tem que ser revisto. Do poder público que... E nesse mutirão, eu acompanhei outros mutirões, nós tivemos um problema semelhante em Barueri o ano passado, tivemos um problema grande em São Paulo há 5 anos atrás, inclusive envolvendo o hospital privado em São Paulo. E isso existe porque a gente sabe, dentro de normas técnicas, que apesar de alguns produtos e alguns insumos terem seu registro de Anvisa aprovados, eles são pouco adequados para o uso cirúrgico. Então, o senhor entende que esse sistema de mutirão, como ficou bem claro até para o telespectador, até a gente carimbar, que ele não é o desejável para se atuar. Não é o desejável, ele tem que se reformular, tem que se reformular a política pública. No meu ponto de vista hoje, eu vou pegar a nossa cidade, Baixada Santista. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia fez um censo oftalmológico. Nesse censo oftalmológico, a Baixada Santista hoje é a 3ª cidade do Brasil que tem mais número de oftalmologistas por habitante. Ou seja, o que a Organização Mundial da Saúde fala que você tem que ter um oftalmologista para mais ou menos 10 mil habitantes. Nós, em Santos, temos um oftalmologista para cada 3 mil habitantes. Então, é um número enorme de profissionais especializados, na grande maioria muito competentes, e o que acontece? É um absurdo nós termos filas de espera para uma cirurgia de catarata. Mas a disponibilidade do médico não se dá em função do... Não se dá em função de dificuldade de abertura. Também não? Em parte em função da remuneração, mas eu vou dar um exemplo. Eu tenho na minha clínica uma demanda reprimida que eu poderia oferecer para fazer cirurgia por sistema público. Porque
Hoje, eu operei hoje, a tarde inteira. Amanhã à tarde eu vou estar operando no Hospital Ana Costa, minha clínica está ociosa. Eu poderia colocar a cirurgia do serviço público lá, mas não posso. Mas por que só uma pergunta que eu gostaria de fazer, por que a cirurgia, uma curiosidade, por que a cirurgia no serviço público, o cristalino que é usado no caso da catarata, não é um cristalino aprovado por quase 100% dos médicos particulares? Pela qualidade. É muito inferior. Vícios, é muito inferior. Do poder público mesmo. Muito inferior. Então, doutor Celso, a gente não temos aí mais cerca de 10 minutos do programa, então vamos a esse não sei nem se é acidente, porque se houve falta de cuidado, né? Tem que se analisar com muito cuidado. Também não queremos aqui condenar ninguém, longe de nós querer ferir a ética profissional. Mas as prováveis causas, né, que essa superbactéria Pseudomonas aeruginosa causou a cegueira dos pacientes. Talvez, como você disse, em Barueri aconteceu, mas não com essas consequências tão graves. Agora está todo mundo prestando atenção. Na sua avaliação, evidentemente, sem conhecer exatamente o local, não sei se o senhor conhece, mas o que você acha que deve ter acontecido? O local eu não conheço, mas a Pseudomonas é uma bactéria de âmbito estritamente hospitalar. Não foi adquirida domiciliarmente, porque às vezes o paciente você opera, ele apresenta uma infecção, mas ele pegou essa infecção em casa. Não dá para dizer que era uma infecção pré-existente. De bactéria. Difícil, não é. É uma infecção adquirida dentro do ambiente hospitalar. E aqui a gente tem basicamente duas possibilidades, no meu ponto de vista. A primeira é falha no sistema de esterilização do hospital. Quando você esteriliza uma caixa cirúrgica, você tem colocado um ticket na caixa e ele muda de cor quando a caixa está esterilizada para que você possa definir que aquela caixa sofreu um processo de esterilização adequado. Então precisa ver se esse processo que foi feito lá em São Bernardo foi feito corretamente, ver se esses tickets foram... Porque às vezes a máquina que esteriliza falhou. É uma possibilidade. Mas isso, a perícia vai avaliar isso tudo dentro dos boletins médicos. Falha humana, falha humana na esterilização do material. E outra possibilidade é falha dos insumos usados na cirurgia. Você usa várias substâncias chamadas viscoelásticas, você usa soluções salinas dentro do olho, e essas soluções salinas podem vir previamente contaminadas. Nós vimos isso acontecer há mais ou menos... Contaminadas por validade? Não, contaminadas de origem laboratorial. De origem. Isso já aconteceu há 6 anos atrás por uma empresa, não vou citar o nome que eu não sei que consequências já pode veio ter para mim, mas o Conselho Brasileiro sabe muito bem disso. Isso já aconteceu e na minha opinião, provavelmente foram insumos extremamente baratos e o barato sai caro, porque a hora que você pula etapas no processo de produção de um medicamento, você está lidando com vidas, não está lidando com trazendo dano. Então, me parece, pela experiência e por outros tragédias, vamos usar a palavra tragédia, isso é uma tragédia, outras tragédias como essa, o principal vilão a ser investigado são os insumos cirúrgicos. A perda do globo ocular é irrecuperável. Irrecuperável. Né? Tem uma pergunta aqui. E só para colocar, em Barueri também ficaram todos cegos. Então, doutor Celso, se você me permite, tem a pergunta aqui, nesse caso de São Bernardo, a Márcia Lima, teria como reverter o que aconteceu com as pessoas que perderam a visão, seja por cirurgia ou transplante? Não. Não tem, é reversível. Não, as pessoas que perderam a visão, perderam definitivamente. Por isso que a palavra tragédia se encaixa dentro do tragédia, com certeza. Bom, antes da gente retomar aqui as perguntas dos nossos telespectadores, deixa eu dar um recado importante. E, mais uma vez, registrar a volta do Sicredi, que vai estar conosco semanalmente ao longo de todo o ano, não é, Nicolau? De 2016, Sicredi que é o nosso parceiro, é uma instituição financeira séria, já solidificada há muitos anos, que, apesar de ser de cooperativados, você pode participar dos resultados ao final do ano, os lucros auferidos e tudo mais, ela tem o funcionamento exatamente de um banco, você vai ter os mesmos serviços. Você vai ser cliente do Sicredi, você pode fazer um empréstimo, se você é do CDL Santos Praia, pode gerar boleto, ter outro tipo de atendimento, você vai ter cartão de crédito, de débito e um excelente atendimento de uma instituição que só cresce. É o Sicredi, já há cerca de 6 meses em Santos, à sua disposição. Amador Bueno 29 em Santos. O telefone é o 3219-4077. 3219-4077. Sicredi conosco. Obrigado por confiar no trabalho aqui do programa CDL TV. Mais uma pergunta da Solange Barbosa.
O doutor disse que há um oftalmo para cada 3 mil habitantes. Porém, pelo SUS, o médico oftalmo só passa pelo hospital uma vez por semana. É óbvio a demanda de pessoas a serem atendidas. Se uma pessoa chega no SUS com um sério problema nos olhos ou sofre algum acidente, tem que recorrer a um hospital particular? Pergunta a Solange. Na nossa região, hoje, o atendimento pelo SUS você tem basicamente concentrados em 2 lugares. No AME da Aparecida e na Santa Casa de Santos. E eles têm algumas limitações de capacidade de atendimento e de realização de alguns procedimentos. Então, se for algo muito grave, muito provavelmente você vai ter que ir para um centro maior, para São Paulo. É uma pena. Mas vamos torcer agora com a abertura do antigo Hospital dos Estivadores. Parece que a Prefeitura sinaliza para termos um serviço de oftalmologia mais amplo, capaz de dar melhor atendimento à população. É equipamento importante, né, Nicolau? O Hospital dos Estivadores. Eu acho que estamos aguardando ansiosamente. Eu acho que agrega bastante a região em função de que as cidades da Baixada Santista não têm investimento quase que nenhum em hospitais ou no desenvolvimento. Temos aí uma carência muito grande, inclusive eu falei no bloco anterior a respeito de um carnaval metropolitano, nós teríamos que ter uma saúde metropolitana também na região. Sem dúvida. Porque eu acho que Santos está sofrendo demais com a falta de investimento dos outros prefeitos nas outras cidades e sobrecarregando demais a cidade de Santos com o investimento que temos aqui. Não vamos atender? É obrigado a atender, porque eu acho que é um ser humano, não tem nada a ver com os problemas políticos. Mas precisaria, por exemplo, melhorar muito o Hospital do Guarujá, Santa Amaro, né? Teria que melhorar muito São José lá em São Vicente e criar em outras cidades também da região vários outros hospitais, que eu acho que inclusive São Jorge não tem nem médico oftalmologista, se eu posso estar enganado. O São José em São Vicente. Não, ele tem um atendimento, mas é um atendimento precário. Então... O que eu vejo é assim, a solução, na minha opinião, está longe disso acontecer, mas o SUS tem um credenciamento universal. Ou seja, se eu, Celso, quiser atender o SUS, eu me credencio no SUS e abro as portas da minha clínica a atender o SUS pela tabela do SUS. Como um plano de saúde, né? Como um plano de saúde. O SUS não deixa de ser como um plano de saúde. Se ele paga pouco, se ele paga bem, paga mal, eu acho que vai ao interesse de cada clínica. Então, credenciamento universal, esse era o espírito inicial do SUS, que não é praticado hoje pelo poder público. O regime de mutirões ele é um regime que deve ser, na minha opinião, abolido, porque a lista de cirurgias deveria ser seguido rotineiramente nos serviços públicos. E assim, um ponto importante para colocar como uma mensagem, já que nós estamos chegando no final, você que vai se submeter a uma cirurgia de catarata, não tenha medo, o procedimento é seguro. Conheça bem o médico que vai te operar e conheça bem o local onde ele vai te operar. Se você achar que o local é inapropriado, que o centro cirúrgico parece uma cozinha, e existe isso. Se você acha que o local que ele vai realizar o procedimento para você não te transparece uma higiene adequada, não te agrada, não opere. Mude de médico, mude de clínica. Vou te falar, a nossa região hoje tem clínicas, além da minha, tem muitas outras clínicas muito boas, muito competentes, muito capacitadas a fazer uma cirurgia de catarata com excelência. Tá? Então não precisa ter medo. O que aconteceu em São Bernardo, o que aconteceu em Barueri, o que aconteceu em São Paulo alguns anos atrás, e que se você fizer um levantamento dos últimos 15 anos, a gente vai ter pelo menos uns 18 relatos de tragédias como essa, e isso vem sendo tratado e depois é esquecido pelo poder público, e depois é retomado e depois é esquecido como sempre, você vai ver que isso foi sempre numa condição de orçamento extremamente baixo, onde o pessoal pula etapas de segurança cirúrgica e isso está errado. E isso não pode acontecer. Toda vez que, se você fizer tudo certo, você tem chance de algo dar errado, imagina se fizer começar já torto. Então, porque no caso, eu entendo, claro, como leigo, por tudo que foi colocado, e aqui sobre a cirurgia de catarata, por exemplo, tem uma idade média em que ela aparece. Então você pode prevenir, você pode planejar essa cirurgia
e evitar esse tipo, quer dizer, é um trabalho preventivo em que você planeja o momento e que você não tenha perdido a sua acuidade visual suficientemente para poder fazer a operação do modo correto. Eu acho que você deve escolher... Sem correr riscos. O paciente tem o direito de escolher o profissional. Ele não é uma urgência, uma cirurgia eletiva. Ele pode, se ele não gostou de onde ele vai ser operado, ele não teve empatia com o profissional que vai operá-lo, procure outro. É um procedimento eletivo. Tem isso mesmo da empatia com o médico? Eu levo isso muito a sério, doutor Celso. Eu também levo muito a sério. Eu vou no consultório, o médico, por mais renomado que seja, eu também não volto mais se eu não tiver doença. E eu sou assim também. Os meus médicos são os médicos, às vezes eu acho até tecnicamente que possa ter um colega melhor, mas eu vou no colega no qual eu tenho empatia. Meu urologista, tenho empatia com ele, urologista a gente tem que ter empatia, né? Meu cardiologista, o meu endocrinologista, que acompanha minha diabetes, quer dizer, todos esses colegas que me acompanham, eu tenho que ter uma forte empatia. Acho que isso é fundamental na relação médico-paciente. Bom, é o seguinte, todo mundo sabe que eu sou assessor de imprensa da CDL Santos Praia, né? Mas, presidente, o recado agora, nem como uma pessoa que trabalha para você eu poderia dar, né? Que hoje é aniversário da Flávia Andrade, esposa do Nicolau, né? Que está assistindo a gente. Digo parabéns à Flávia. Os parabéns aí à Flávia. Quero dizer que te amo. Feliz aniversário. Maravilha, Nicolau. Não vou precisar mais fazer, não precisamos fazer comunicado não, né? No caso, você trata disso pessoalmente, por favor, né? Bom, doutor Celso, muito obrigado por ter comparecido. E a sua postura firme também ficou muito claro, não é? Que talvez no seu entendimento está muito claro que o mutirão não é a maneira ideal. Há que se buscar alternativas, buscar profissionais também, o poder público consultar profissionais para fazer esse tipo de procedimento de maneira adequada, porque perder uma visão não é fácil. Sofre o paciente acima de tudo, sofre a família, são pais, são mães, e algo que se torna irreversível e dá muita revolta também. Espero que pelo menos a apuração seja eficiente e os culpados sejam punidos. Mas muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço vocês e acho extremamente importante esclarecer a população nesse momento que todo mundo levanta a lebre. Não precisa ter medo, né? Também tomar cuidado com redes sociais, WhatsApp, teorias da conspiração, também, por favor, não vão por aí. Né? Tomar cuidado com isso e lembrar que você tem o direito de definir, mesmo você que está no SUS, você não é obrigado a operar com aquele médico que está lhe atendendo no SUS, ele está atendendo ali porque ele quer, não porque ele é obrigado. Tá? Se ele está lhe atendendo lá por obrigação, ele que peça a demissão e vai procurar trabalhar em outro lugar. O médico que está atendendo no SUS, ele sabe o quanto ele está ganhando e ele está se submetendo àquele honorário. Então, ele que lhe atenda bem. E você que tem empatia com ele e defina quem vai te operar. É isso que é o ideal. Oftalmologista Celso Afonso Gonçalves, muito obrigado. Obrigado, Nicolau Beide. Até semana que vem. Até semana que vem. E quem faturou o par de ingressos de cinema foi a Márcia Lima. A produção vai entrar em contato essa semana para a retirada do convite. Obrigado ao Márcio, aqui, assessor do Dr. Celso, também pela atenção. Obrigado a você de casa, nossa equipe técnica, nossa produção.